Graça e paz, que bom estarmos juntas novamente. Eu quero impartir uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu acredito que será de muita valia para nós mulheres nesse tempo. Eu quero que você vá comigo em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 13. Nos diz assim: E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Amém? Quando a gente olha para esse texto, que Adão não foi iludido e a mulher foi enganada e caiu em transgressão, talvez o pensamento que vem na nossa mente é: eu não sou enganada, pastora, porque afinal de contas eu sou o radar da casa. As mulheres têm esse radar. Ou, não, pastor, eu tenho discernimento, eu sei das coisas, antes que elas cheguem eu já estou preparada para saber como lidar. Será mesmo que eu e você estamos preparadas para isso? Eu quero desafiar você, a você olhar para dentro de você e ver se realmente nós não estamos sendo enganadas. Eva quer dizer alma vivente, a que vive. Todas nós temos os nossos momentos de Eva, aquela velha natureza nossa que em alguns momentos da nossa vida ela quer se manifestar. Eva, ela estava num lugar maravilhoso que Deus, o Pai, havia preparado para essa mulher. A Bíblia diz que Eva estava num jardim. E naquele jardim, Eva tinha tudo que era de provisão para que ela e seu esposo pudessem usufruir das maravilhas de Deus naquele lugar. A realidade de Eva é diferente da nossa. Foi diferente da nossa. Eva não tinha boleto para pagar, né? Nós temos. Eva não tinha água, luz, essas coisas que nós precisamos e temos responsabilidades como mulheres de Deus em pagar. Eva, naquele jardim onde tudo tinha, que Deus proveu todas as coisas, conhecia duas vozes. Eva conhecia a voz do seu marido e Eva conhecia a voz de Deus. Porém, naquele ambiente, naquele Éden, naquele jardim lindo, ela não discerniu a terceira voz. Quanto mais eu e você hoje, quantas vozes nós temos ouvido durante o nosso dia? Quantos conselhos, quantas coisas que as pessoas nos falam e a gente acredita que seja verdade. Será mesmo que nós não estamos sendo enganadas? Em meio a tantas vozes, se Eva foi enganada conhecendo apenas duas vozes? Queria que você pensasse um pouco nisso. Eu gosto de pregar levando as pessoas a pensar. Porque quando eu penso, eu olho para dentro de mim e vejo se realmente é aquilo. Amém? E eu quero trazer para vocês alguns exemplos de mulheres que também foram enganadas. Outras foram enganadas, mas também retornaram quando discerniram que estavam sendo enganadas. Eu gosto de perguntar: você é uma mulher de igreja? Ou você é uma mulher do reino? Será que nós estamos vivendo só as promessas? Eu tenho uma promessa na minha vida, pastora. Todos nós temos promessas, processos e propósitos. Amém? Eu gostaria de ler com você 2 Coríntios 11, no versículo 3, que nos diz assim: o apóstolo Paulo, ele já tinha um receio, uma preocupação quanto a isso. Ele nos diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja enganada, seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo já se preocupava aqui do fato de nós sermos enganadas e se apartar da simplicidade do Evangelho e da pureza devida a Cristo. Se nós olharmos para a nossa vida, vamos olhar para a nossa vida, a soberba hoje. A soberba nos afasta da simplicidade. O egoísmo nos afasta da simplicidade.
O orgulho nos afasta da simplicidade, porque a simplicidade é Cristo. E quando nós vivemos nesse lugar de orgulho, soberba, egoísmo, nosso eu falando, nós já fomos enganados e nem percebemos. Nos últimos dias, a Bíblia fala que o espírito de engano iria se manifestar. E ele iria se manifestar de uma forma tão profunda que, se ele puder, ele vai enganar até os escolhidos de Deus. Então, que eu e você possamos mesmo estar atentas a isso. Amém? Promessas, é bom ter promessa. Um lugar que eu vejo que tem muitas promessas, mas são promessas que foram enterradas, é no cemitério. Quantas pessoas que estão enterradas lá hoje, né? E que foram pessoas que partiram dessa terra sem entender o propósito que elas tinham na terra. Não entenderam o processo. Muitas partiram dessa terra dizendo: eu nasci só para sofrer. A minha vida foi só para sofrer. Não, porque foram pessoas que não entenderam os processos de Deus e nem os propósitos de Deus. Eu quero trazer para nós a primeira mulher que, diante de tantas, que foi enganada. A mulher de Ló. A mulher de Ló, ela tinha uma promessa. A promessa era de salvação para a casa dela, para suas filhas, para os seus genros, para o seu esposo. Abraão intercedeu por Ló. E Deus ouviu Abraão. E Deus enviou anjos lá em Sodoma e em Gomorra, para que a família de Ló fosse salva. Porém, diante da promessa de salvação, havia uma condição. O Senhor, através da boca dos anjos, disse a Ló: olha, saiam daqui, mas não olhem para trás. Talvez, quando eles saíram daquele lugar, o caminho foi tão duro, foi tão angustiante, foi tão árduo, que fez com que a mulher de Ló olhasse para trás. E quando ela olhou para trás, ela perde a promessa, por não viver um processo talvez de uma caminhada, o processo de deixar tudo, de abandonar tudo, de renunciar tudo. Renunciar é uma palavra muito forte e que eu e você precisamos entender. O que nós temos renunciado para que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida e na tua vida? Talvez ela não conseguiu renunciar à casa que ela deixou em Sodoma e Gomorra, ou a tenda, não sei. Eles tinham bens lá. Ela olhou para trás. Não olhe para trás. Olhe para o autor e o consumador da tua fé, da minha fé, Jesus. Pastora, quando é que eu olho para trás na minha caminhada, na promessa que Deus me deu? Você olha para trás quando você começa a sentir saudades das coisas do Egito. Eu era tão feliz lá no mundo. Sabe, existe uma fala às vezes no meio cristão que eles dizem: eu já fui feliz e não sabia. Não, gente, feliz nós somos hoje em Cristo. Isso é ter alegria. Viver com Cristo é felicidade. Viver sem Cristo é um inferno na terra já. Então não tenha saudades das panelas do Egito, do alho e da cebola. Eu tenho saudade da minha juventude, quando eu ia nas danceterias, quando eu me alegrava. Ei, você pode se alegrar hoje. Você pode se alegrar no Senhor, por isso que existe o templo, para que juntos a gente possa se alegrar. Então não fique olhando com saudosismo para aquilo que já passou. Não, vamos olhar para frente. Quando a mulher de Ló olhou para trás, ela não pensou nas consequências. Ela não pensou nos seus filhos, nas suas filhas. Olha a maldição que essa mulher deixou para as suas filhas. E sabe o que aconteceu? Se você não conhece a história da mulher de Ló, a mulher de Ló tinha duas filhas que decidiram agora dar continuidade talvez à promessa que Deus havia feito de salvação. Sim, mas agora é só nós, como nós vamos perpetuar uma descendência? A Bíblia diz que a mais velha chega para a mais nova, né, e conversam e digam: olha, hoje eu vou embebedar o pai, eu vou me deitar com ele.
Amanhã ou depois, não sei quando, você embriaga o pai e você se deita com ele, para que dele a gente possa trazer à existência uma descendência. E sabe o que as filhas de Ló deixaram como descendência? 2 povos, os amonitas e os moabitas. Sabe quem foi esses 2 povos? 2 povos que só, vou usar essa expressão, só incomodaram o povo de Israel. 2 povos que a Bíblia diz que não entrariam na congregação dos santos até a 10ª geração. Então o que você, mulher, quer deixar como um legado remido para os seus filhos? Ou você quer deixar maldição para os seus filhos? Porque legado é o que eu deixo remido. Maldição é o que eu deixo, que eu não renunciei. Eu não busquei em Deus isso. Viver uma vida em Deus. É por isso que eu digo que muitas mulheres são mulheres só da igreja. Vão e voltam da igreja. Ofertam, dizimam, não perdem um culto. Até adoram a Deus. Mas não tem mudança de vida. Elas não mudam as suas atitudes. Agora uma mulher de reino não. Ela oferta, ela dizima, ela adora, ela jejua, ela ora, ela clama, mas a vida dela, a gente pode ver na vida dela que ela é uma mulher de reino. Ela não é uma mulher de contenda, ela não é uma mulher de fofoca, ela não é uma mulher que vive em confusão. Ela é uma mulher do reino. Então eu e você precisamos ser mulheres de reino, não mulheres de igreja. Amém? Quando as filhas de Ló, então, geraram esses filhos com o pai, geram esses 2 povos que depois só atribularam o povo de Deus, né, dessa linhagem. Mas Deus, Ele é tão fiel com a sua palavra que anos depois Ruth nasce, Ruth se casa, Ruth fica viúva, mas Ruth não perde nem a promessa, nem o processo e nem o propósito. Ruth era uma moabita, a Bíblia diz que ela não herdaria, não entraria na congregação dos santos até a 10ª geração. Ruth deu ouvidos à voz, talvez, do seu marido, que era filho de Noemi com Abimeleque. Era um homem que tinha promessa. Quando Noemi e seu esposo decidem ir para Moabe, lá em Moabe, o marido de Ruth morre. Mas o marido morreu, mas a promessa permaneceu. Quando Noemi decide voltar para a promessa, para o processo e o propósito, Ruth olha para Noemi e diz: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde tu for eu vou. Que mulher de reino! Mesmo sem ter entendimento, mas que mulher que entendeu no seu espírito, né? A sua promessa. Sabe onde Ruth entrou? Na genealogia de Jesus Cristo. O nome dela está lá escrito. Pastor, eu não quero meu nome escrito em nenhum lugar. Querida, eu quero e eu também desejo que você almeje isso. Que o meu e o teu nome, eles continuem escritos no livro da vida. Amém? Não sejamos igual a Orfa, a outra cunhada de Ruth, a outra nora de Noemi, que beijou a sogra, chorou com a sogra e simplesmente decidiu ir viver a sua vida de novo em Moabe, com os seus deuses, com as suas idolatrias. Largue as suas idolatrias e comece a adorar o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Mas eu não tenho mais vínculo, pastora, com a minha sogra. Já foi, meu marido já morreu, já sou viúva. Não é assim. Mulher de reino não tem assim esse pensamento. Amém? Que você possa voltar ao seu propósito e que você possa viver os seus processos. Processos são dolorosos. Quem quer viver processos? Mas é necessário, porque são nos processos que eu e você somos trabalhadas em Deus. Talvez o processo de Ruth era servir sua sogra. Talvez o processo de Noemi era ser sustentada pela sua nora. Tem sogras que muitas vezes não querem ser abençoadas por suas noras. Talvez esse é o tempo onde Deus está tratando com você, sogra. A sua soberba, ou comigo, né?
ou com quem o Espírito Santo esteja falando agora, você que diz que eu não preciso de ninguém, nós precisamos sempre de alguém. Ninguém faz nada sozinho, ninguém. Amém? Então que você possa discernir se você não está sendo enganada realmente e dando ouvido a muitas vozes. Quem está aconselhando você? Quais são os conselhos que você tem ouvido? Sabe que às vezes a gente deixa de ouvir conselho de mulheres de reino, mulheres de Deus, porque aqueles conselhos que talvez elas estão nos dando, a gente não quer. E aí a gente sabe o que diz? Isso aí não está vindo de Deus. Mas prefere dar ouvidos, às vezes, a mulheres que não têm nada de vida com Deus, que não têm nada de mudança de vida, e estão ali aconselhando você, a sua vida. Não dê ouvidos para quem não tem vida com Deus. Como você vai dar ouvidos para alguém que se diz estar em Deus, mas não tem mudança do Espírito Santo? Amém? Vamos falar um pouquinho de Sara. Sara tinha uma promessa, velha, não tinha mais os costumes das mulheres. O Senhor manda um anjo falando a Abrão e Sara que Sara iria dar à luz. Mas Sara não viveu os processos. Não, pastora, não. Sara não quis esperar muitos anos, né? 25 anos para uma promessa se cumprir. Eu não vou esperar tanto tempo, já esperei que chega. Vem cá, Agar, te deita com Abraão. Toma o meu marido. Ei, mulheres, para de oferecer o teu marido para as coisas do mundo e comece a trazer ele para as coisas de Deus através da sua vida. Te deita com Abraão. Sim, gera um filho com ele. Eu serei mãe através de ti. Era o costume da época, mas não era a vontade de Deus. Talvez o seu processo é você esperar. Espera com paciência no Senhor. Te aquietai, aquieta-te, porque eu sou Deus, diz o Senhor. Talvez o teu processo é de espera, porque você é aquela mulher que é para agora, para já. Já deu? Não, em Deus não é assim. Ele tem o seu tempo. Ele sabe como trabalhar em nós. Agar também. Agar agora engravidou. Agora eu posso. Então agora eu vou deixar de ser escrava. Agora eu vou ser senhora. Vem cá, não vou ficar mais aqui não. Não vou ficar mais embaixo, né, dos teus pés, Sara. Tu não sabe me ajudar. Tu és uma mulher que não é referência para mim. Sara foi desprezada por Agar. O que acontece? Agora Agar foge para o deserto porque não estava suportando talvez o processo de Sara para com ela. E quando ela chega no deserto, quem é que está lá? O anjo do Senhor. E o anjo chega para Agar e diz: Agar, ei, de onde tu vens? Agar diz: eu venho da casa da minha senhora. Agar sabia de onde vinha, mas não sabia para onde iria. Naquele momento, o Senhor, bondoso e misericordioso, faz promessas para Agar. E o anjo diz para Agar: volta, volta e te humilha. Talvez, mulher que está me ouvindo, você terá que voltar a alguns lugares para se humilhar. Eu não vou me humilhar, pastora? Sim, porque os humilhados serão exaltados. Você terá que fazer consertos. Não seja enganada, achando que a nossa vida pode caminhar como se nada tivesse acontecido. Deus nos trata. Deus gera nele. Deus gera em nós, não nele, o seu caráter. Amém? Quero falar de Salomé. Talvez você nunca ouviu falar de Salomé. Quem foi Salomé, pastora? Foi a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela chega para Jesus e diz: olha, manda que no teu reino um filho meu se assente à direita e o outro à esquerda. Jesus olha para ela e diz: mulher, tu não sabe o que tu estás me pedindo. Às vezes, mulheres de Deus,
nós somos enganadas. Quando a gente quer estabelecer lugares para os nossos filhos dentro de um ministério, dentro de uma determinada denominação. Não, deixa Deus estabelecer os nossos filhos aonde o Senhor quer que eles estejam. Eu vejo mães muitas vezes sofrendo, mulheres de Deus sofrendo, porque eu queria que meu filho estivesse ocupando o altar. Queira que seu filho ocupe o lugar que o Senhor quer que ele esteja ocupando. Meu filho tem que ser do ministério da palavra. E se o Senhor tem ele como missionário, como intercessor, aquele que se esconde, aquele que entra na brecha, entre na vontade do Senhor. Não seja enganada, porque quando nós somos enganadas aqui, a gente se frustra, a gente se entristece. Amém? Então não sejamos enganadas. Se nós olharmos para a mulher de Noé, meu Deus, que mulher foi essa? Uma mulher que não foi enganada. Ela tinha uma promessa. Não tinha nem chuva na época. O marido dela recebeu a promessa e ela entrou junto. Ela acreditou na promessa que o Senhor fez para o seu marido. Você acredita na promessa que Deus tem para o seu marido? Ou será que você é daquelas mulheres que dizem: Deus não falou comigo, Deus tem que falar comigo? Ei, se Deus falou com ele, acredite e ajude ele nesse processo. Imagina que mulher de fé, de perseverança foi a mulher de Noé, gente. Ela acreditou 100 anos. Ele foi pregador. E aquela mulher acreditou, fez os filhos acreditarem, as noras acreditaram. Tanto acreditaram que todos entraram na arca. Que mulher foi essa de reino? Que entendeu a promessa, viveu o processo de 100 anos. Não foi 100 dias, foram 100 anos. Acreditando que aquilo era a verdade e vontade do Senhor. Amém? Pastora, por que tu estás falando que nós não devemos ser enganadas? Porque nós estamos vivendo dias difíceis na terra. Os dias não estão fáceis. São os dias realmente do espírito de engano que eu já falei. E que bom que são os últimos dias, quando esse espírito iria se manifestar. Que bom, pastora, sim, porque Jesus está voltando. Ele está voltando, é por isso que as coisas estão como estão. E você precisa acreditar nisso, mas você precisa lutar por isso. Para que muitos sejam também salvos. Para que eu e você também permanecemos, salvos. Nós precisamos, nesse tempo, aprender a guerrear. E não só sermos enganadas por ventos. E eu gosto muito de uma palavra que está em Juízes 4, que fala de duas mulheres. Juízes 4 fala de Débora e Jael. Débora, talvez você não saiba, alguns estudiosos, eles nos dizem que Débora tinha 90 anos e ainda estava crendo no propósito, no processo e nas promessas. Com 90 anos, imagine eu e você com 90 anos, o que talvez nós iríamos dizer hoje? Eu estou velha, eu estou cansada, não aguento mais, já fiz a minha parte. Não. E hoje a gente observa algumas mulheres com a idade aí de, vou jogar, 60 anos, porque tem as de 20 também que se acham que não tem mais nada para fazer, eu não acho nada para fazer no reino de Deus. As solteiras têm que cuidar das coisas do Senhor. Eu quero trazer um exemplo para você, Já que falamos de Maria, as solteiras, as noivas, se preparem também para isso. Trabalhem para o Senhor. Mas eu quero trazer um exemplo para as mulheres mais maduras, não velhas, maduras, porque em Deus não tem velhice, tem maturidade. Ana tinha 84 anos, a Bíblia fala. E a Bíblia diz que ela ia todos os dias no templo orar. Todos os dias. Até o dia que ela viu a promessa se cumprir. Mas para ela ver a promessa se cumprir através da pessoa de Jesus Cristo, bebezinho, quantos anos ela ficou orando? Olha que mulher intercessora que foi Ana no templo. Então interceda, mulher. Eu estou aposentada. Sim, amém, mas não se aposente de Jesus. Não se aposente das coisas do reino. Continue trabalhando para o reino. Sejam mulheres de reino, aonde estão, as Lloyds.
né, que a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, onde estão? Aonde estão as Joceba, as mulheres que cuidam das promessas de Deus? Se eu não estou enganada, Joceba, ela guardou Joás? Sim, porque Atalia havia mandado matar tudo. Nós temos coisas para fazer no reino. São os nossos processos. Mas nós precisamos discernir. As promessas, sim, mas que promessa, pastora? Você tem uma promessa. Você foi chamada para isso. Amém? E aqui falando, voltando para Débora, Baraque procura Débora. E Baraque diz, olha, eu preciso que tu vá comigo. Estava meio amedrontado, né? E a gente tem essa função de encorajar as pessoas, encorajar o esposo, encorajar os filhos, encorajar as pessoas que nos servem. Tem a palavra de encorajamento nesse tempo. E Débora diz para Baraque, olha, vai lá e luta. O Senhor vai vencer essa guerra. O Senhor vai vencer essa guerra através da tua vida. E Baraque diz para Débora, então vai comigo. E ela foi, 90 anos, indo com Baraque para uma guerra. Ela foi. Só que Débora falou algo para Baraque. Olha, Baraque, o Senhor vai vencer o exército do rei Jabim. Mas nas mãos de uma mulher, o Senhor vai dar Sísera. Que mulher era essa? Jael. Será que Jael sabia dessa promessa? Será que Jael sabia dessa profecia? Quantas profecias eu e você temos liberadas da parte de Deus para a nossa vida? E nós ficamos dando ouvido para profecias malditas de pessoas que muitas vezes declaram que essa não vai dar nada na vida, essa aí vai se ferrar, essa aí nasceu para isso. Não dê ouvidos para aquilo que Deus falou acerca de mim e de você. Jael, a Bíblia fala, ela era esposa de Éber. Quem era Éber? Éber era parente de Moisés. Juízes 4, no versículo 11, diz assim, ora, Éber, quineu, se tinha apartado dos quineus. E a Bíblia diz aqui que havia paz entre Éber e esse povo do rei de Jabim. Havia paz entre Éber e esse exército que perseguia por 20 anos o povo de Israel, que oprimia o povo de Israel. Então, Éber tinha paz com alguém que perseguia o povo de Deus. Mas sobre a vida da esposa de Éber, tinha uma palavra liberada da boca de uma mulher de Deus, dizendo que era através de uma mulher que Sísera, o comandante do exército, iria ser morto. A Bíblia fala em Juízes 4, no versículo 17, diz assim, porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, quineu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, quineu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém, e te perguntar, há alguém aqui? Responde, não. Então Jael, a mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto, e assim morreu. E eis que perseguindo Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã,
diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Para onde Sísera correu? Para a tenda de Jael. Jael aqui, ela representa, quero trazer essa representação, a nossa vida espiritual. Sísera, Jabim, esse exército, todo o exército de Satanás. Sísera escapa para dentro da tenda de Jael. E não era comum, nem era permitido um homem invadir a tenda de uma mulher, como hoje também não é. Agora esse homem, cansado, fugitivo, entra dentro da tenda de Jael, vem a caminho. E a Bíblia diz que ela sai ao encontro dele e ela diz: entra, Senhor meu. A pastora, então por que ela deixou, por que ela convidou o homem para entrar dentro da sua casa? Mesmo que ela não convidasse, ele entraria. Sabe por quê? Porque havia paz entre esse homem e o seu marido. Jael, ela viu uma oportunidade de exterminar Satanás. Ela viu uma oportunidade de dizer: não, chega, eu não aceito mais isso na minha vida. Ver o meu marido tendo alianças com pessoas que afrontam o Deus de Israel. Eu não aceito mais o meu marido afastado dos caminhos do Senhor. Eu não aceito mais o meu esposo dando legalidades para que demônios achem o caminho da minha casa. Pois então eu vou dizer: entra aqui, porque aqui dentro da minha casa eu vou te vencer. Ainda que o seu marido não esteja em Cristo, ele está na promessa, porque você representa. Vocês são uma só carne. Amém? Então você pode lutar, você pode guerrear, você pode interceder. Foi o que ela fez. Quando esse homem estava vindo para dentro da casa dela, da tenda dela, a Bíblia diz que ele entra, ela pôs sobre ele uma coberta. Quando ela coloca a coberta sobre ele, sabe o que isso representa na minha e na tua vida? Não entre em batalha espiritual se você não está embaixo do sangue de Jesus. Se você não tem uma cobertura espiritual. Se você não está firme no Senhor. Não subestime Satanás e os seus demônios. Não subestime. Você precisa estar coberta, guardada no Senhor. Amém? E ele pede água. Dá-me água, estou com sede. Satanás, ele conhece a palavra. Eu e você precisamos também conhecer a palavra e viver a palavra. A diferença entre Satanás e nós é que ele conhece e não vive. Mas nós temos que conhecer e viver. Não dê palavra para o diabo. Tem pessoas que dizem: mas em nome de Jesus ele tem que sair. Sim, ele tem que sair. Mas muitas vezes Satanás sai, os demônios saem dentro da casa das pessoas, e a pessoa que estava expulsando é que fica endemoniada depois. Por quê? Porque pela palavra de Deus, porque Deus vela pela palavra, pela palavra, pelo nome de Jesus, os demônios saem. Mas como nós vamos ficar depois? Então, queridas, não adianta nós entrarmos numa guerra para expulsar demônio, né, para vencer algumas batalhas, e no outro dia nós está de cama. Ai, não aguento mais essa minha vida. Tem mulheres, tem pessoas que tem dia que estão matando tudo quanto é bicho. No outro dia estão de cama. Estão mais de cama do que em pé. Tem alguma coisa errada. Ora está em Jesus, ora não está. Satanás conhece a palavra. Dê algo com mais sustentação. Dê a sua vida transformada por essa palavra. Jael deu, sabe o que para ele? Deu uma bebida, um iogurte, que deu sustentação no estômago daquele homem, a ponto dele adormecer. E quando ele adormece, mas antes de adormecer ele havia pedido algo. Ei, se alguém vier aqui na tua tenda e perguntar se tem alguém aqui, diz que não tem ninguém não, diz que está tudo bem. Levando ela a mentir. Não minta.
Satanás é o pai da mentira. Não se vence uma guerra com mentira, se vence uma guerra com a verdade. Amém? E a Bíblia diz que esse homem adormece. Está adormecido. Pastor, eu já venci alguns demônios na minha casa. Será que nós já vencemos ou estão adormecidos? Nós estamos vencer eles, porque Jesus já venceu. Amém? A Bíblia diz que quando esse homem adormece, ela vai lá e pega uma estaca da sua tenda. Uma estaca. Isaías 54 diz: amplia bem a tua tenda e firma bem as tuas estacas. Você está firme? Se você está firme, pode tirar uma estaca da tenda e pode cravar. A Bíblia diz que ela tinha um martelo que esmiuça a penha. Palavra. Guerra se vence, demônio se vence com palavra. Mas eu preciso estar firme. Essa tenda precisa estar firme, bem alicerçada nos fundamentos do Senhor. Aí eu posso tirar fundamento. Eu tenho esse princípio de Deus que eu vou cravar na cabeça desses demônios. Mas a gente vê às vezes algumas pessoas, algumas mulheres doida para matar marido, matar ele, matar esse miserável. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue. A gente sabe muito bem declarar e recitar esses versículos, mas quando nós estamos iradas, né, porque mulher de reino, né, não fica irada, mas mulher de igreja vive irada, então a gente vai lá, pega uma palavra e tá, quer arrebentar a cabeça do outro. Não é assim. Não é assim que funciona no Senhor. Nossa guerra não é contra a gente, é contra demônios. E a Bíblia diz que Jael, ela foi mansamente, meu Deus, que coisa mais linda essa mulher. Ela foi mansamente, para de ir alvoroçada, atribulada, desesperada, para de ir gritando e gritando. Não se vence guerra gritando, se vence guerra discernindo. Ela foi mansamente, ela foi na simplicidade. Ela não foi na soberba, agora ele está dentro de casa, agora eu vou acabar com ele. Não! Ela foi mansamente. Eu acredito que naquele momento, dentro dela, medos, temores, vieram tudo à tona. Mas ela deu ouvidos a uma voz que estava ecoando, talvez que ela nem sabia, como eu já falei, pelas mãos de uma mulher. Ela entendeu que ela não poderia ser enganada, que ela nasceu com um propósito. Ela tinha uma promessa. Talvez o marido desviou eles do processo, mas agora ela não vai perder a oportunidade. Agora é a minha vez. Mata ele agora. Vence ele agora. Pastora, que mulher sanguinária. Não, que mulher guerreira. Pastora, por que ela matou ele? Sabe por quê? Porque se Jael não mata Cícera, ao acordar, o exército de Cícera iniciaria pela casa dela. Eles seriam agora escravos de Cícera. Ela não perdeu a oportunidade de ser livre. Amém? Eu quero encorajar vocês, mulheres. Não percam oportunidades. Guerreiem. Não abram mão da promessa, mas suportem os processos. Pastor, eu estou cansada de guerrear, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Não, o nosso limite só o Senhor sabe. Então continue com a espada do Espírito ainda nas suas mãos, com o escudo da fé. Continue com o capacete da salvação, Efésios 6. Não retroceda, caminhe, marche, guerreie. Ainda que tem dias que estamos cansadas, abatidas, sobrecarregadas, mas nós sabemos que o nosso general de guerra nunca perdeu uma batalha. Então que nós possamos entender isso e não sermos mais enganadas dizendo não vale a pena. Vale a pena sim. Jael não perdeu a oportunidade. Ela não só foi usada por Deus para trazer a salvação dentro da casa dela, como ela também foi usada por Deus para que o povo de Israel vivesse em paz e em segurança. De uma vez por todas, a Bíblia diz que o Senhor, e a cada dia mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim.
Então a igreja, nós mulheres, nós precisamos fazer a nossa parte de prevalecer, em nome de Jesus. Mas seja prudente, seja mansa. Ela cravou na testa, na fonte dele, na cabeça. Por que na cabeça, pastora? Ela dissipou o governo dos demônios dentro da casa dela. Chega, Satanás, aqui não. Pastor, eu estou guerreando, já vai fazer 10 anos. Continue guerreando. Continue guerreando. Porque Deus está fazendo. Nós não estamos guerreando só por uma vida. Nós estamos guerreando por uma descendência que será abençoada, poderosa na terra. Não desista, em nome de Jesus. Então, eu quero deixar essa palavra de encorajamento ao teu coração. Nós fomos chamadas, sim, guerreiras, ousadas. Usadas por Deus. Ainda com as nossas limitações, com a nossa humanidade, mas sabendo em quem nós estamos crendo. Quero te abençoar, mulher. Quero dizer, vamos juntas nesse exército, alinhado, mas encorajado, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Ele te revista, que Ele te encoraje sim, que Ele te surpreenda, que Ele te dê estratégias de guerra, que Ele te dê discernimento, que Ele te dê sabedoria, mas que acima de tudo você entenda que você precisa viver a vida de Deus. Deixa o Espírito Santo te transformar, para que você possa realmente lutar. Pastor, eu estou tentando. Continue, não desista. Que o Senhor, Ele te abençoe, que Ele te guarde. Deus abençoe, querida. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.